Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Souji, encarregado de proteção de dados do grupo G4R, e nós vamos conversar hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um treinamento muito importante, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que engloba todas as empresas e todas as pessoas físicas, que está muito em vigor agora, muito em alta agora, e deve ter muita atenção nesse procedimento, ok? Esse treinamento tem como objetivo promover uma conscientização e uma mudança da cultura da empresa dentro do grupo G4R em relação a dados pessoais. É de extrema importância que se tenha um bom conhecimento sobre o assunto e sobre o que muda nos nossos cuidados e procedimentos e quais os riscos corremos se não cumprimos a LGPD. Dentro desse conteúdo que nós vamos abordar, nós vamos dar um panorama geral sobre a lei, com definições, objetivos, alguns conceitos sobre proteção de dados, o que são dados pessoais, o que significa o tratamento de dado pessoal, quais são os atores que a lei prevê, os princípios da LGPD, quais são as bases legais que dão base legal exatamente isso para o tratamento de dados, o direito que os titulares têm, qual é a necessidade de proteção de dados, os riscos e penalidades que nós estamos sujeitos e algumas orientações gerais para que você possa então cumprir o seu papel dentro da empresa de forma tranquila e de forma segura. Também tem um caminho para que os titulares de dados pessoais possam fazer as suas solicitações, as suas requisições de exercício dos seus direitos junto ao G4R e, por final, um canal onde você vai poder então tirar suas dúvidas caso você tenha alguma dúvida sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, a definição sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como objetivo regulamentar o tratamento dos dados pessoais pelas pessoas jurídicas privadas ou públicas, e pessoas físicas com atividades econômicas, uma vez que os dados ganharam uma grande importância na economia moderna, sendo inclusive dito que os dados hoje são o petróleo da atualidade, pois permitem fazer predições, analisar perfis de consumos, perfis sociais, opiniões e entre outras atividades das pessoas. O que significa pessoas físicas com atividades econômicas? O que é isso? As pessoas muitas vezes têm dúvidas sobre isso. Por exemplo, se você vai fazer uma festa de casamento na sua residência, você tem lá uma lista de convidados, nome, telefone, e-mail, endereço, enfim, mas é uma festa de livre acesso somente para aqueles convidados, você não precisa então se enquadrar na LGPD. Mas caso você vai fazer uma festa onde você tem também toda essa lista de convidados com vários dados, várias informações sobre esses convidados, mas você vai cobrar ingresso para essas pessoas entrarem na festa, então essa é uma atividade com fins econômicos, mesmo que você seja uma pessoa física que está promovendo essa festa de forma individual, pessoal, mas como ela tem fins econômicos, então você é obrigado a se enquadrar nas exigências que a lei exige. Então é importante fazer esse esclarecimento para que você saiba então o que é a pessoa física com atividade econômica. Muito bem. Quais são os objetivos da lei? Os principais objetivos que a Lei Geral de Proteção de Dados traz é a proteção à privacidade das pessoas, a liberdade de informação, de expressão, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, a lei protege tudo isso, desenvolvimento econômico, tecnológico e de inovação para as empresas principalmente, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania. Esse conjunto de objetivos que a lei traz, então ela traz todo protegendo então você, a pessoa física, o dono dos dados dentro da sua individualidade. A quem a lei se aplica e a quem a lei não se aplica. Então a lei se aplica aos dados pessoais de indivíduos que são localizados no Brasil, quando o tratamento de dados se dá dentro do Brasil, e quando houver uma oferta de bens ou serviços para indivíduos dentro do Brasil. E aonde a lei não se aplica? A lei não se aplica para dados provenientes e destinados a outros países, que apenas transitem pelo território nacional, não se aplica no caso do uso pessoal, como eu expliquei anteriormente,
ela não se aplica para uso não comercial, ela não se aplica para fins jornalísticos, acadêmicos ou também para fins de segurança pública, né? O que é proteção de dados, né? Por proteção de dados pessoais, entende-se que a possibilidade de cada cidadão determinar de forma autônoma a utilização que é feita dos seus próprios dados pessoais, em conjunto com o estabelecimento de uma série de garantias para evitar que esses dados pessoais sejam utilizados sem autorização e de forma a causar discriminação ou dano ao seu celular. Ou seja, né, você tem autonomia sobre os seus dados. Os dados são seus e você, então, é quem autoriza e quem permite que esses dados pessoais sejam tratados por quem quer que seja da forma que você determinar. Isso é muito importante, que você passou a ter controle sobre a sua informação. Antes seus dados, né, os nossos dados, muitas vezes estavam espalhados aí por um monte de outras empresas e muitas vezes nós recebíamos ligações ou então interações de empresas e pessoas que nós nunca nem sequer nos relacionamos, né, e dessa forma, e tudo isso cai por terra, né? E o que são dados pessoais, né? A lei trouxe uma visão mais expansionista sobre o que são dados pessoais, né? Então, a definição da lei diz que dados pessoais são os dados que permitem identificar uma pessoa ou torná-la identificável, ou seja, é qualquer dado que, isolado ou um conjunto de dados, né, permitem identificar uma pessoa, né? E existem três categorias de dados pessoais: os dados pessoais simples, os dados pessoais sensíveis e os dados pessoais de crianças e adolescentes, né? O que são os dados pessoais simples, né? São nome, CPF, RG, PIS, título de eleitor, placa do carro ou qualquer dado mais específico que identifique de forma imediata, né? E quais são os dados que podem identificar uma pessoa, né? São dados que isoladamente não identificam um indivíduo específico, mas que ao serem analisados em conjunto podem identificar uma pessoa. Por exemplo, se você reunir os dados de gênero, raça e último cargo de alguém, você pode chegar em quem seja aquela pessoa. Por exemplo, um homem negro que foi presidente dos Estados Unidos, né? Com certeza você lembrou do Barack Obama, né? Então esse conjunto de dados identificou quem é essa pessoa, né? Ou então você pode pensar em uma cantora de funk brasileira que chegou ao top 1 do Spotify, né? Você com certeza lembrou da Anitta, né? Então são dados que isolados, né, não significam nada, mas se você reunir esses dados você pode então identificar uma pessoa. Esses dados também são dados protegidos pela lei, né? Poderão ser considerados também dados pessoais aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se for possível identificá-la. Por exemplo, anúncio na internet, né, que gera um mapa comportamental, né, o IP do computador, né, somente o número do IP pode não identificar, né, quem é aquela pessoa, mas se esse IP for então rastreado, você pode então chegar em alguém, ou então através daquele IP você identificar quais são as preferências, né, de uso da internet daquela pessoa, e eventualmente você pode então vir a identificar alguém. Então, né, o seu perfil comportamental dentro da internet, né, o IP da sua máquina, enfim, tudo que você faz dentro da internet também ele também é considerado um dado pessoal, porque ele pode chegar a identificar quem você é, né? Dados pessoais de pessoas sensíveis, que é um outro fator importante que a lei traz, né? Ela é uma categoria de dados que, devido à sua sensibilidade natural, podem levar a questões discriminatórias, né? Por exemplo, origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política, né? Dados referentes à saúde, dados referentes à vida sexual, dados genéticos ou biométricos, né, vinculados a uma pessoa natural, né? Inclusive até a própria geolocalização, né, que você tem aí no GPS do seu celular também pode ser considerado um dado sensível. Como isso é possível, né? Então, comece a analisar então o GPS de uma determinada pessoa e começa a verificar que aquela pessoa, né, aquele indivíduo vai toda semana no mesmo endereço, em determinado horário,
né? E aquela igreja, aquele local é uma igreja ou é um partido político, né? Então, ou é então uma boate frequentada por pessoas de determinada preferência sexual. Então, dessa forma você consegue saber se aquela pessoa, de qual religião que ela é, ou de qual tendência política ela é, ou qual perfil sexual que ela possa eventualmente ter. Então, essa geolocalização também passa a ser um dado pessoal sensível, porque ele pode levar então à discriminação de alguém. Outra coisa importante também é o dado pessoal de crianças e adolescentes. É uma categoria de dados que requer muita atenção, uma atenção muito especial, sendo necessário a coleta do consentimento específico do responsável para que se faça o tratamento desses dados. Então, em caso de crianças e adolescentes, né, obrigatoriamente, se for ser tratado o dado dessa criança, se for ser feito alguma coisa a respeito com os dados dessa criança, obrigatoriamente um pai ou responsável ele tem que então dar uma autorização, um consentimento por escrito para que se possa então tratar esses dados. Por exemplo, se você vai colocar sua criança, seu filho numa escola, aquela escola então tem que pedir para você uma autorização por escrito para que ela possa então cadastrar os dados do seu filho na escola, os dados de saúde, enfim, todos os dados dela. Você obrigatoriamente tem que dar um consentimento para que a escola então possa tratar esses dados dentro do seu cadastro, né? Outra categoria de dados que nós temos, né, os dados anonimizados, né? Ela não é uma categoria específica, ela é uma subcategoria, porém esses dados são dados que não permitem a identificação do titular, de uma pessoa específica, né, através de atualização de meios técnicos, né, para que isso possa acontecer. Por exemplo, você tem um banco de dados e você então anonimiza esses dados. Você mantém somente o primeiro nome, elimina os demais nomes, elimina os dados de documentação, né, os dados de endereço, mantém somente a cidade, né, mantém lá o gênero dessa pessoa, né, qual é a idade que ela tem, mas enfim, você não consegue com o conjunto desses dados identificar exatamente quem é, né, mas você consegue então fazer uma estatística, né, da sua base de dados ou daquelas pessoas que estiveram dentro da sua empresa ou no seu negócio ou compraram os seus produtos, enfim, né? Os dados anonimizados são uma segurança para as empresas e também para os titulares, né? E o que é o tratamento de dado pessoal, né? O tratamento de dado pessoal é tudo que se faz com o dado de uma pessoa, né? Então a lei, ela lista alguns ou 20 possibilidades de tratamento de dados, né? Que é a coleta, a produção, a recepção, a classificação, a utilização, o acesso ao dado, a reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Enfim, tudo que é feito com dado pessoal, né, entende-se que é um tratamento de dado pessoal, né? E isso é importante porque quando você faz, por exemplo, chegou um cliente na sua loja e você então vai fazer o cadastro desse cliente, né? Esse cadastro desse cliente, né, ele passa por vários processos de tratamento, né? Que é a coleta, né? Que é o cadastramento dele, é o processamento dele dentro do seu sistema, é o armazenamento desses dados no seu banco de dados, né? A transferência desse dado, quando você transfere esse dado para o perfil de um vendedor que vai fazer o atendimento, né? Enfim, todos esses processos, né, são tratamentos diferentes desse dado. Então, eles têm que ser, inclusive, mapeados, que é uma das exigências da lei, que exista um mapa de dados dentro da empresa, demonstrando todos os processos que acontecem com os dados pessoais dos titulares, das pessoas, né? Enfim, os atores da LGPD, quem são as pessoas envolvidas, né, e responsáveis pela execução de todo esse processo, né? A lei traz então cinco atores da lei, né? Ela traz então, né, o controlador, o titular, que é a pessoa física, dona do dado, o operador, que é muitas vezes aquele que executa o tratamento, né?
o DPO, que é o encarregado de proteção de dados, e a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Nós vamos falar então um pouco sobre cada um desses atores, né? O titular dos dados pessoais, então, é a pessoa natural, física, que ela é detentora dos seus dados e tem direito a esses dados, né? Então, no G4R são os nossos clientes, nossos consumidores, nossos colaboradores e terceiros, né? Qualquer pessoa física que se relacione com a gente, né? Então, eles são os titulares de dados pessoais, né? E quem é o controlador? O controlador é o responsável pela decisão sobre o tratamento dos dados. Ele é o verdadeiro beneficiário dos dados e das análises relacionadas. É ele quem determina quais dados serão coletados, o que será feito com os dados, como será coletado aquele dado, por que aquele dado será coletado, qual é a finalidade, né, da coleta daquele dado, qual será a base legal da coleta de cada dado, né, com quem serão compartilhados ou se serão compartilhados com alguém esses dados, onde eles vão ser armazenados, por quanto tempo serão utilizados, né? Então, de forma geral, todo o tratamento de dados vai acontecer conforme a orientação do controlador. Ele é quem determina o funcionamento do tratamento de dados, é ele quem determina e quem cuida e quem é o responsável pelos dados pessoais, né? Algumas obrigações do controlador, né? Enquadramento das bases legais para o tratamento de dados, acompanhar o ciclo de vida dos dados, observando o descarte ao final do tratamento, né? Indicar o encarregado de proteção de dados pessoais, o DPO, né? Cumprir os direitos dos titulares, manter o registro das operações de tratamento de dados pessoais, publicitar a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas, né? Transmitir instruções para o tratamento de dados quando envolver um operador. Nós vamos saber o que é operador logo na sequência, né? Comunicar à ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, e ao titular quando ocorrer algum incidente de vazamento de dados, por exemplo, né? Formular e empregar regras de boas práticas de governança de proteção de dados, né? E adotar medidas de segurança técnicas e administrativas, evitando o tratamento ilícito de dados pessoais. Então, o controlador é quem, né, tem essas obrigações, entre outras, e é ele quem controla e é o responsável pelos dados pessoais, né? Outro ator da lei, então, é o operador, né? O operador é quem realizará o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, né? Nesse sentido, né, o operador é o responsável por fornecer as ferramentas para a coleta ou realizar o tratamento de dados de forma terceirizada, né? O operador, então, é uma empresa ou mesmo uma pessoa terceirizada, né, em que é contratado de alguma forma pelo controlador para que ela faça, então, o tratamento desses dados, né? Nós temos aqui o exemplo de uma pesquisa de satisfação da compra de um veículo, né? Então, você faz a compra de um carro numa loja do G4R e fornece seus dados, nome, telefone, endereço, enfim, todos os dados para que essa compra seja executada, né? E para realizar a pesquisa de satisfação, né, daquele processo de compra, o G4R então contrata uma empresa terceira especializada em pesquisas, né, que ela então terá acesso aos seus dados e que o G4R então vai compartilhar, né? Ele vai falar para essa empresa então, faça uma pesquisa aqui com essa pessoa, né, faça essas perguntas para mim saber se ela gostou ou não do processo de compra do veículo, né? Então, quem determinou quais seriam os dados seriam coletados, né? Quais dados seriam tratados, né? Quais dados foram compartilhados com essa empresa de pesquisa foi o G4R, né? Que é onde você comprou o carro, né? E dessa forma, então, fica claro que o G4R é o controlador e a empresa de pesquisa para executar o trabalho, né, para o qual ela foi contratada, então ela é a operadora de dados dos dados, né? Algumas obrigações do operador, né, efetuar o tratamento de dados rigorosamente conforme a determinação do controlador. Então, o operador recebeu aqueles dados, ele só pode usar aqueles dados para aquela finalidade específica. Ele não pode, de forma nenhuma, usar aqueles dados para fazer uma pesquisa para outra empresa ou para fazer alguma propaganda de algum produto, não, de forma nenhuma. Ela só pode fazer rigorosamente de acordo com o que o controlador determinou, né? Ela tem que manter o registro das operações de tratamento de dados pessoais que foram feitos, né? Ela tem que, então, demonstrar também a adoção de medidas eficazes para o cumprimento das normas da LGPD, empregar boas práticas de governança corporativa, né? E ela também responde pelos danos decorrentes de incidentes
e violações de medidas de segurança da informação. Nós temos visto alguns problemas de vazamento de dados de algumas grandes empresas, alguns grandes grupos, inclusive bancos, né? E a maioria desses vazamentos tem acontecido não diretamente no banco de dados dessas grandes empresas, mas sempre tem acontecido através de um banco de dados de um operador, de alguém que está prestando algum tipo de serviço para essas empresas. Então, é muito importante que a empresa, ao contratar um operador, ela tenha então certeza absoluta de que esse operador tem todas as condições de segurança, né, estabelecidas para poder proteger os dados dos titulares, né? Outro ator da lei, então, é o DPO, Data Protection Officer, ou encarregado de proteção de dados, né? Ele é o responsável pela adequação da empresa à LGPD e ao canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Todo e qualquer processo de tratamento de dados pessoais, eles devem obrigatoriamente ser aprovados pelo DPO, ele deve passar pelo DPO para receber então uma aprovação, ser então mapeado e acompanhar e ver se está tudo ok. E quem pode ser o DPO, né? Toda e qualquer pessoa que tenha domínio da área de proteção de dados, né, que seja capaz de fazer a interface com outros dois atores da lei, né, o titular e a ANPD, né. O DPO do Grupo 4 Rodas é esse que vos fala, né, Paulo Soude. O e-mail então é dpo@grupo4rodas.com.br, né. Algumas obrigações então do DPO, né, é aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar todas as providências, né, dessas de comunicações e solicitações dos titulares, demonstrar a adoção de medidas eficazes para o cumprimento das normas da LGPD, receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e adotar providências, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais e executar todas as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. E também ele é o responsável em fazer a adequação da empresa dentro das exigências da LGPD. O outro ator da lei, então, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que foi constituída pelo governo federal com o objetivo de zelar pela implementação, fiscalização e monitoramento do cumprimento da lei. Então, a ANPD é quem fiscaliza as empresas no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Agora, muito importante são os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, né? As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Toda lei ela é baseada em princípios, né? São 10 princípios e toda lei é baseada nesses princípios. A definição da lei, ela diz que ela deverá observar primeiramente a boa-fé e também outros princípios que nós vamos falar mais para frente, né? E não temos como falar em cultura de proteção de dados, né, de fomentação à privacidade, sem que os princípios da lei também se tornem os princípios da empresa, né? Toda a LGPD está baseada em 10 princípios, né? Eles são a estrutura central da lei e todos devem ser cumpridos. Não adianta a empresa cumprir 9 deles e deixar um de fora. A empresa então não estará em conformidade. A empresa tem que cumprir então os 10 princípios da LGPD, né? E quais são esses princípios, né? Que dão os limites, né, e os critérios para que possamos então fazer o tratamento de dados pessoais, né? A boa-fé no tratamento de dados pessoais, né, que é garantir que o tratamento não viola as regras legais. Então, todo o tratamento de dado ele tem que partir de uma boa-fé, ele tem que partir de uma garantia de que ele está sendo feito dentro das regras legais, né? Ele também tem os princípios da finalidade, da adequação e da necessidade. Todo o tratamento de dados pessoais deve ter uma finalidade específica, né, para que aquele dado foi coletado ou para que ele está sendo tratado, especificamente para aquilo, né? Eles devem ser coletados e utilizados apenas os dados que são necessários para aquela finalidade e nunca utilizar os dados para outros fins. Por exemplo, eu vou fazer o cadastramento de um cliente que está passando na loja, então o que eu preciso no primeiro momento? Eu preciso do nome e do telefone dele. Então, eu não tenho necessidade de pegar, então, CPF, endereço, estado civil, são outros dados. Então, esse é o princípio da necessidade. Eu não necessito disso naquele momento. Se o cliente vier, então, a comprar um carro comigo,
Então, para que eu possa então fazer o financiamento, fazer o faturamento desse veículo, então aí eu vou precisar de outros dados dele. Então aí eu complemento esse cadastro. Então, no momento certo, né, que é o momento adequado, eu vou então capturar os demais dados dele. Mas no primeiro momento, eu não preciso desses dados complementares. Então, esse é o princípio da adequação e da necessidade. E para qual a finalidade que eu estou coletando aqueles dados? A finalidade é para que ele possa, então, ter tratativa sobre a compra de um veículo. Então, eu tenho que usar esses dados somente para essa finalidade. Eu não posso utilizar esses dados para outra finalidade, né? Outros princípios também é o princípio do livre acesso, da qualidade e da transparência, né? Então, nós somos o controlador, né, precisa disponibilizar aos titulares o acesso às informações relativas ao uso de seus dados de forma clara e facilitada. Bom, o cliente passou na loja e futuramente ele volta e ele quer então saber quais são os dados dele que estão lá cadastrados no nosso banco de dados, né? Qual é a qualidade, ou seja, né, se os dados estão corretos, né? E a transparência, o que está sendo feito com aqueles dados. Então a empresa tem que, de uma forma clara e transparente, né, permitir que o titular de dados tenha acesso a essas informações, né? Outros princípios também é o princípio da segurança, o princípio da prevenção e o princípio da não discriminação, né? Então nós temos que manter medidas de salvaguarda de segurança dos dados pessoais e nunca utilizá-los de forma a propiciar discriminação de qualquer tipo ao titular. Então os dados têm que estar, né, guardados, armazenados com segurança, né? Nós temos que ter prevenção para isso, então a empresa tem que ter formas técnicas, né, para prevenir qualquer tipo de ação que possa então quebrar essa segurança. E também tem que ter ações de forma que esses dados não sejam utilizados de forma discriminatória, né? Então também esse processo, a segurança desses dados é muito importante para que a empresa não esteja sujeito a isso, né? Outros princípios também é o princípio da responsabilização e da prestação de contas, né? A empresa tem que assegurar formas de demonstrar as medidas de segurança tomadas pela empresa. Então, numa eventual fiscalização da Agência Nacional de Proteção de Dados, nós temos então ter como demonstrar as ações de segurança, né, as medidas de segurança que nós tomamos para que os dados sejam protegidos, né? E outro princípio muito importante é o princípio da privacidade desde a concepção e por padrão, né, o Privacy by Design, né? Então todos os sistemas, produtos ou serviços desenvolvidos pela empresa devem ser feitos considerando a privacidade e a proteção de dados pessoais, né? Para isso, né, nós devemos sempre envolver a equipe de privacidade na criação de novos projetos. Então se vai ser desenvolvido um novo sistema, um novo site, um novo processo de atendimento, enfim, um novo negócio, né, é importante, é fundamental que a equipe de privacidade, né, o DPO e a equipe de privacidade sejam envolvidos no processo para que possamos então, desde o princípio, já tomar medidas de prevenção e proteção de dados, né? E para que a gente possa então justificar, né, legalmente, né, o tratamento dos dados pessoais, a lei também trouxe as bases legais, né? Então, com o intuito de estabelecer regras de forma a não prejudicar ou erradicar nenhum tipo de modelo de negócio, interferindo negativamente nos negócios privados ou dos setores públicos, foram descritas 10 situações, né, que são as bases legais, em que tratar dados pessoais é possível, né, justificável e legítimo para sua finalidade, para que sua finalidade se enquadre e o seu tratamento esteja de acordo com essas bases legais. É importante destacar que não existe sobreposição de bases legais, entre as bases legais. Nenhuma sobrepõe a outra, né? Então, você pode tratar dados pessoais desde que tenha uma finalidade específica de tratamento e uma base legal que justifique essa finalidade, né? E quais são essas bases legais, né? Temos a base legal do consentimento, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, a execução de contrato, o exercício regular do direito em processos, legítimo interesse, proteção ao crédito, execução de políticas públicas, pesquisa, proteção da vida ou da incolumidade física e a tutela da saúde. São essas as 10 bases legais, né, que sustentam então a finalidade daquele tratamento de dados. E nós vamos então detalhar de uma forma bastante rápida cada uma delas, né?
A primeira coisa que nós precisamos entender é que a ideia difundida, né, no mercado, né, de que a LGPD é baseada apenas no conceito de consentimento, né, e que a empresa terá que se valer dessa aceitação do titular para tratar os dados pessoais é errada, né? Base legal não é só consentimento. Consentimento nada mais é do que uma das bases legais que a legislação trouxe, mas temos outras 9 possibilidades que nós vimos atrás, né, para dar sustentação à sua finalidade. E podemos usar qualquer uma delas desde que faça sentido na avaliação do caso concreto. Você pode tratar dados pessoais desde que tenha uma finalidade específica de tratamento e uma base legal que sustente essa finalidade. E o que é o consentimento, né? O artigo 5º da lei diz o seguinte, né, que consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Então, o consentimento é a coleta da permissão do titular de dados de maneira informada, livre, inequívoca e específica. Então, ele é informado, né? Ele pode dar, ele é livre para dar ou não dar o consentimento, né? É inequívoco, olha, é aquilo mesmo, é bem claro, bem transparente para ele, né? E é específica para aquele determinado tratamento de dados, né? Para que a coleta de tratamento de dados pessoais, né, seja feita, né? O conceito de consentimento trazido pela lei ultrapassa aquele modelo, né, que era utilizado até então, né, de que você então acessava um site e já estava lá marcado o checkbox, né, li e concordo, né, com os termos de uso ou com a política de privacidade, né, ou então a informação que coletamos dados para melhorar a sua experiência, né, os famosos cookies, né. Não, a partir de agora você tem que então dar o consentimento para que esses dados possam ser capturados, né. O titular estará livremente dando autorização para que você trate os dados. O titular sabe claramente para o que está dando os seus dados e, portanto, não está dando uma autorização equivocada, é clara para ele, mas sim para uma situação específica a respeito do qual ele tem total ciência. Ele não está dando uma autorização perpétua e sem motivo. É importante destacar que o consentimento ele tem que ter prazo determinado, né, para que aquele tratamento possa ser feito. Outra base de dados, então, é o cumprimento da obrigação legal, né? Isso está no artigo 7º, parágrafo 2º, né? Que a base legal, o tratamento de dados pode ocorrer para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Obrigação legal é aquela que deriva de uma lei ou de um outro instrumento fundamentado em lei. Se o controlador precisar cumprir uma obrigação legal ou regulatória, ele poderá tratar os dados independente de ter o consentimento ou não daquele titular, porque ele tem que cumprir uma obrigação utilizando aquela informação, né? Nas obrigações legais, inclui-se também as portarias, instruções normativas e até regulamentos específicos, que podem ser consideradas obrigações legais desde que ele não possa deixar de ser cumprido pelo agente de tratamento. Então, se você tem lá, né, uma normativa, um regulamento específico, uma portaria, uma lei, enfim, uma norma que te obriga a executá-la e você precisa tratar os dados daquelas pessoas em função disso, então essa é a base legal para você então fazer o cumprimento dessa obrigação legal, né? Outra base legal é a execução de contrato, né? O artigo 7º diz que quando você pode tratar os dados com essa base legal quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, o qual seja parte titular a pedido do titular de dados. Então precisa ser feito um contrato em nome de alguém. Então, para você fazer a coleta desses dados, que já é um procedimento preliminar, né, para que então você possa, né, fazer elaborar o contrato, então você já tem essa autorização, você pode utilizar essa base legal, né? Essa base legal ela legitima o tratamento de dados para o cumprimento de uma obrigação prevista em contrato, ou seja, uma obrigação contratual de que faça parte do titular ou a pedido do titular. Não é necessário usar consentimento para se cumprir uma obrigação prevista em contrato, né? Nesse sentido, para você efetivar o cumprimento de um contrato, seja por meio de tratamento, compartilhamento ou armazenamento, né, uma empresa pode fundamentar o tratamento de dados, né, esse tratamento de dados. Por exemplo, a garantia de um veículo. Você comprou um carro, né, e existe então um contrato de garantia daquele veículo, então para a execução daquele contrato de garantia, né, a montadora não precisa
do seu consentimento. Ela pode usar essa base legal de execução de tratamento de contrato para poder então fazer uma alegação para você, para fazer um agendamento de serviço, enfim, tratar os seus dados para cumprimento daquele contrato de garantia, né? Um outro exemplo bem claro, para ficar claro para você, né, quando você pede uma comida através de um aplicativo de delivery, né, você quer que aquele aplicativo entregue a comida que você pediu na sua residência, né? Então você fez um pedido, o aplicativo pegou, transferiu seus dados para o restaurante, né, o restaurante pegou e entregou seus dados para o motoboy para poder te entregar aquele seu pedido na sua casa. Então, né, isso é um contrato de compra que você fez através do aplicativo. Então, para o tratamento desses dados, né, isso a gente utiliza então a execução do contrato para que então o motoboy possa ir até a sua residência e entregar o pedido que você fez, né? Então, esse é um processo em que a base legal, né, um exemplo onde a base legal de execução do contrato fica bastante clara, né? Exercício regular do direito em processo é uma outra base legal, né, que é prevista no artigo 7º, parágrafo 6º, né, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Este último, né, o arbitral, nos termos da Lei 9.307 de setembro de 96. Essa base legitima o tratamento de dados pessoais se isso for necessário para um processo judicial, administrativo ou arbitral. Nesse caso, não há necessidade de consentimento para o tratamento de dados pessoais. Bom, você quer entrar com uma ação contra uma pessoa, né, alguém que bateu no seu carro, e você quer entrar com um processo contra ela, você não precisa pedir autorização para poder usar os dados dela para entrar com ação contra ela. Então, para processos judiciais, né, existe essa base legal que justifica, então, que legitima o tratamento desses dados pessoais, né. O legítimo interesse, né, previsto no artigo 7º, né, parágrafo 9º, né, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso que prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exigem a proteção de dados pessoais, né. O tratamento de dados justificado por essa base legal pode ser realizado quando for atender ao interesse legítimo do controlador ou de um terceiro, né, exceto quando, né, prevalecerem os direitos e liberdades fundamentais do titular de dados, né. O interesse do controlador não deve ferir ou violar os direitos e liberdades fundamentais de um titular, né. E são situações em que o controlador precisa tratar aqueles dados para promover o seu próprio negócio e seus próprios interesses, desde que sejam vistos de acordo com os direitos e liberdades fundamentais. Para a utilização dessa base legal, inclusive, a lei determina um teste, né, que é um teste que valida que realmente essa base legal pode ser utilizada pelas empresas. A proteção ao crédito, essa é uma base legal que não existe em nenhuma outra legislação no mundo sobre proteção de dados, né? Ela é a chamada nossa famosa jabuticaba brasileira, né? Nós é que criamos isso, né? Ela é uma base legal utilizada para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Então tem uma legislação específica para proteção de crédito. Então essa base legal lá, normalmente é utilizada somente pelos bancos, né? Ela autoriza o tratamento dos dados quando eles se derem em favor da proteção da concessão de crédito, né? O motivo pelo qual se criou essa base legal é a redução do risco de inadimplência de pessoas físicas, quando essas requisitarem crédito, né? As instituições financeiras podem tratar os dados para saber se é seguro ou não, de acordo com o histórico da pessoa, a concessão de crédito. Como se sabe, né, a concessão de crédito existe um processamento bastante específico dentre os bancos, né, de compartilhamento de informações, inclusive. Então, essa base legal é que justifica o tratamento desses dados para a proteção de crédito e para, então, a análise de crédito das pessoas, né, os titulares de dados, né. Bases legais para políticas públicas, né, uma base legal que é destinada exclusivamente aos órgãos da administração pública direta ou indireta, né. A gente pode entender por política pública as atividades realizadas pelos órgãos da administração pública com o objetivo de solucionar problemas, demandas da sociedade em diversos setores, como saúde, economia, educação, transporte, cultura, enfim, é uma base legal que é utilizada somente pelos
pelo poder público, né? Essa base legal também é uma base legal que é exclusiva para os institutos de pesquisa, que é a base legal de pesquisa, né? Ela pode ser utilizada para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Essa base legal legitima o tratamento dos dados com a finalidade específica de pesquisas científicas, tecnológicas, históricas, desde que feitas por órgãos de pesquisa, né? A LGPD especificou o conceito de órgão de pesquisa, órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e fora no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Ela só pode ser utilizada por institutos de pesquisa devidamente regulamentados, né? Então, as empresas que desejem fazer pesquisa de satisfação com seus clientes, pesquisas internas, enfim, elas não podem utilizar essa base legal. A lei veda esse tipo de pesquisa seja feita utilizando essa base legal. Ela não veda que você faça essas pesquisas, porém você tem que utilizar outra base legal para isso. Tutela à saúde, né? Essa base legal ela legitima o tratamento de dados para a prestação de serviços essenciais à saúde, profissionais da área de saúde ou entidades sanitárias. Para o uso dessa base legal existe uma restrição, uma vez que aponta casos de prestação de serviços essenciais à saúde por profissionais da área de saúde ou agentes sanitários, né? Essa base legal ela deve ser utilizada ou basicamente por empresas do segmento da saúde, né? A ANPD ela ainda não definiu o que significa tutela à saúde, né? Ou o que é exatamente um serviço de saúde e quem são os profissionais da área de saúde, né? A que essa base se refere. Profissionais da área de saúde é amplo, né? Então a lei ainda não traz essa informação. Porém, é uma base legal que deve ser utilizada somente por empresas de saúde, né? Outra base legal é a base legal da proteção à vida, né? Então você pode tratar os dados para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Essa base legal ela legitima o tratamento de dados toda vez que a vida de uma pessoa, do titular ou de um terceiro estiver em iminente risco, né? Esse risco deve ser concreto, o que significa dizer que os dados, se os dados não forem tratados naquele momento, o indivíduo tem o risco potencial de morrer. Então, visando a proteção dessa vida, o dado pode ser tratado de acordo com essa base de dados, né? Por exemplo, né, existe um sequestro de uma pessoa, então eu sou autorizado a tratar os dados de uma pessoa, passar nome, passar telefone, endereço, enfim, as informações daquela pessoa, sua geolocalização, enfim, né, para que possa então se fazer então a perseguição, né, o acompanhamento desse sequestro, né, de forma que a vida dessa pessoa pode estar correndo risco. Então é importante essa base legal, ela é uma base legal usada nesse sentido. Para os dados sensíveis que nós falamos lá atrás, que são dados que podem então levar à discriminação de uma pessoa, né, existem algumas bases legais que são específicas, né? Para esse tratamento de dados sensíveis, né, foram excluídos, né, algumas dessas bases legais que nós acabamos de tratar, por exemplo, a base de legítimo interesse, execução de contrato e produção de crédito. Essas bases legais não podem ser utilizadas de jeito nenhum, elas foram excluídas, né? E foi então criada a nova base legal, que é a garantia de prevenção à fraude e à segurança do titular, né, em processo de identificação e autenticação de cadastro, né? Ela é exclusiva para dados sensíveis, né? Por exemplo, o uso de dados biométricos, né, para a transação bancária, né? Então, os dados biométricos são dados sensíveis, então essa base legal que foi criada justamente para poder dar sustentação a esse tratamento de dados, né? Então, as bases legais para o tratamento de dados sensíveis são consentimento, obrigação legal contratual, pesquisa, políticas públicas, exercício regular do direito em processo, né?
proteção da vida, tutela à saúde e garantia da proteção à fraude e segurança titular. Não pode ser utilizado, então, legítimo interesse, execução de contrato e proteção de crédito em nenhuma situação em que os dados que estão sendo tratados são dados sensíveis. Também nós temos os dados, né, bases legais para os dados de crianças e adolescentes, são dados bastante específicos, né? O Estatuto da Criança, né, ele define que criança e adolescente considera-se criança para os efeitos da lei, né? A pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela que está entre 12 e 18 anos de idade. Então, dentro dessa faixa etária, né, até 12 anos é criança e até 18 anos é considerado adolescente. Para tratar dados de crianças ou de adolescentes, né, ele só poderá ocorrer mediante o consentimento específico e destacado dado por pelo menos um dos pais ou responsáveis, né? Então, se dentro de um contrato, né, que está sendo feito de uma escola, por exemplo, construção de uma escola, ou de financiamento de um carro PCD, por exemplo, em que o titular é uma criança, é um adolescente, né, que está sendo comprado então em nome dele, tem que ter de forma destacada dentro desse contrato então uma autorização específica que deve ser assinada por um dos pais ou pelo responsável legal para que esses dados sejam tratados, né? Poderão ser coletados sem o consentimento quando necessário para contatar os pais responsáveis ou para sua proteção, utilizados uma única vez sem armazenamento. Por exemplo, a criança sofreu um acidente na escola, ou a criança está na rua, sofreu um acidente na rua. Então pode-se pegar esses dados, entrar em contato então com seus responsáveis, né? Que isso também é um tratamento de dado, né? Mas ele deve ser excluído e não deve ser mais utilizado para nada, né? E no artigo 4º, no artigo 14, no parágrafo 4º do artigo 14 da lei, o legislador determina que em nenhuma hipótese deve ser condicionado à venda de produtos ou à prestação de serviços e fornecimento de dados da criança. Então você não pode, em momento algum, né, vincular, né, para vender um produto ou para prestar um serviço, enfim, né, para a criança, então, né, contratar um joguinho, ela tem que dar o dado dela. De jeito nenhum, isso é totalmente proibido, né? As empresas devem, então, realizar todos os esforços razoáveis para verificar, né, que o consentimento foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. Então, né, está sendo feito, utilizado lá um site para a contratação de um serviço que é para criança, mas então, de alguma forma, a empresa tem que conseguir comprovar de que aquela autorização para a captura daqueles dados está sendo dado pelo responsável, pelo pai ou pelo responsável da criança e não pela própria criança. Muito bem, e quais são os direitos dos titulares? O titular dos dados pessoais ele tem direitos a obter do controlador em relação aos dados do titular por ele tratados a qualquer momento mediante a requisição os seguintes direitos. Ele tem que ter, os direitos que ele tem é de ter conhecimento da existência e se o uso está restrito à finalidade para a qual o dado foi coletado, então ele tem que ter direito se a empresa tem o dado dele e para que fim ela está sendo feita, está sendo utilizado, né? Ela tem que ter direito, ela tem o direito, né, de livre acesso da correção e da portabilidade dos seus dados pessoais, então ela tem que ter livre acesso aos seus dados, ela tem o direito de corrigir os dados, né? Bom, ela tem acesso ao dado, ela percebe que o dado está errado, então ela tem que ter o direito da correção. Ela tem inclusive o direito da portabilidade dos seus dados. Ela tem o direito de então solicitar para que a empresa pegue todos os dados que ela tem sobre aquele cliente e faça a portabilidade para uma outra empresa, por exemplo, desde que respeitado, né, os segredos comerciais, né? Outro direito que ela tem também é a informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e sobre as consequências dessa negativa. Então, para o tratamento de determinado dado, então você precisa que o titular dê o consentimento por escrito daquele dado e ele não quer dar o dado, então você tem que esclarecer para ele, né, o que acontece, quais as consequências se ele não der o consentimento dos dados, né? Ou também caso ele venha então a solicitar a revogação do consentimento, ele deu o consentimento e em determinado momento ele quer então revogar o consentimento. Olha, tudo bem, podemos revogar o consentimento, entretanto tem essas consequências ou vai acontecer
essa situação, né? Ele tem o direito de revogar, então, o consentimento que ele deu, né? Ele tem também o direito de obter informações sobre o compartilhamento de seus dados pessoais. Ele tem o direito de saber, então, com quais empresas, com quais órgãos os dados que ele tem, os dados deles que estão na sua empresa foram compartilhados, com quais empresas foram compartilhados os dados dele, né? Ele também tem o direito à anonimização dos dados, né? Que, como nós já explicamos, é uma técnica de processamento em que os dados são então anonimizados, não permitindo então a identificação das pessoas. Ele tem esse direito desde que essa anonimização não venha a prejudicar, né, as outras bases legais ou então, né, algumas regras e algumas exigências legais, né? E ele também tem um direito ao bloqueio ou à eliminação dos dados pessoais, né? Também esse direito ele pode ser exercido desde que ele não então infrinja obrigações legais que o controlador tem que cumprir. Mas enfim, qual é a necessidade de dados pessoais? Então, para que a gente possa entender a LGPD, precisamos estabelecer padrões, atender a LGPD, nós precisamos atender padrões mínimos, né, a serem seguidos para proteger e respeitar a privacidade dos nossos clientes e nossos colaboradores. É primordial que haja mudança na nossa forma de pensar e executar o nosso trabalho e nos adaptemos às novas exigências do mercado. Para isso, o G4R tem estabelecido regras e boas práticas de segurança da informação, que devem ser seguidas rigorosamente por todos os colaboradores, parceiros de negócio e prestadores de serviço. O cumprimento dessas diretrizes e a atenção e cuidado no exercício das nossas funções em relação ao uso do dado pessoal, além de evitar riscos para a empresa, estar em conformidade com a LGPD garante benefícios para o G4R, né? Quais são os riscos e penalidades a quais nós estamos sujeitos, né? Então aqui nós listamos alguns riscos e penalidades previstas na lei, né? Vulnerabilidade dos nossos negócios, né? Negócios da companhia, a má reputação e a perda de credibilidade da empresa perante seus clientes e consumidores, caso ela não siga as regras e não cumpra ou tenha algum vazamento de dados, né? A suspensão do banco de dados pelo prazo de 6 meses, proibição parcial ou total da atividade relacionada ao tratamento de dados. Se eu não puder fazer o tratamento de dados, se eu não puder capturar dados de clientes, como é que eu vou vender? Como é que eu vou trabalhar? Então é uma penalidade muito séria, né? Recebimento de processos administrativos e judiciais, nós possamos ser processados tanto por órgãos de defesa do consumidor, pela própria ANPD e também pelos titulares de dados, né? Obrigação de exclusão de todos os dados pessoais, então nós podemos ser obrigados a excluir todos os dados que nós temos no nosso banco de dados, né? Podemos receber uma advertência formal, né, da ANPD, que seria talvez a penalidade mais leve, né? Multa sobre o faturamento do exercício anterior, podendo chegar até 50 milhões de reais, né? E sermos obrigados a publicitar, né, a publicidade de infrações cometidas, né? Então essas são algumas são os riscos e as penalidades que nós corremos, que a empresa corre caso não cumpra a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nós então passamos então algumas orientações gerais, né, que são importantes, né? E com o objetivo então de evitar qualquer tipo, né, de incidente ou vazamento de dados ou ainda o uso impróprio de dados pessoais, o G4R tem revisado seus processos e procedimentos, além de melhorias na sua infraestrutura e tecnologia da informação. Porém, de nada adianta esses esforços se o comportamento individual for falho. Portanto, é preciso estar muito atento às ações e atitudes na execução das nossas funções. E quais são, né, algumas atitudes que são importantes que você deve incorporar no seu dia a dia de trabalho, né? Utilize apenas os computadores fornecidos pela empresa, né, para desempenhar as suas funções. Não traga seu computador de casa, não use seu notebook pessoal, né? No ambiente de trabalho, utilize apenas os recursos de e-mail, WhatsApp, Zoom, Skype, corporativos, né, e disponibilizados pela empresa, né? Jamais compartilhe credenciais de acesso, as suas senhas, seus logins e senhas, né, dos sistemas da empresa com terceiros ou mesmo com outros colaboradores, né? Nunca anote login e senhas
em lembretes e deixem expostos. Muitas vezes você anota o login e senha de determinado sistema e cola então o post-it ali na tela do seu computador. Não faça isso, né? Não utilize dispositivos de armazenamento pessoais como pendrives, HD externo ou nuvens privadas. Nunca copie arquivos através de pendrive, através de HD, ou então salve qualquer arquivo profissional de trabalho em algum arquivo de nuvem que seja pessoal seu, né? Nunca compartilhe dados pessoais ou cópias de documentos de clientes ou colaboradores através de aplicativos de mensagem. Caso isso ocorra, apague a mensagem, né, no para todos imediatamente após a sua autorização, né? Então não mande documento de cliente, dados de colaboradores completos através de WhatsApp para terceiros. Use sempre o e-mail corporativo e sempre que possível você exclua isso, né? Tanto do e-mail quanto então também dos seus aplicativos de mensagem, né? Então preferencialmente nunca utilize esses meios para transferir documentação, né? Nunca envie e-mail com cópia aberta para mais de 5 pessoas. Caso você precise então enviar e-mail para muitas pessoas, utilize sempre a cópia oculta, né? Então no máximo você mande um e-mail com cópia para no máximo 5 pessoas com cópia aberta. Se for mandar para mais de 5 pessoas, então utilize a cópia oculta, né, para que esses e-mails não fiquem expostos, né? Restringe o uso de e-mails apenas para finalidade de negócio. Evite receber spam. Então, o seu e-mail corporativo você deve usar só apenas para trabalho, nunca para verificar ou cadastrar, enfim, para situações que não sejam profissionais, né? Nunca clique em links desconhecidos ou que pareçam spam. Na dúvida, você deve consultar a equipe de TI. É muito comum, né, os hackers tentarem, então, através de envio de e-mails, né, simulando, então, bancos ou qualquer outra situação, colocando links que não sejam conhecidos. Então, fique muito atento a isso. Não clique nunca em nenhum link. E se você tiver dúvida, você chama, então, a equipe de TI que ela vai te auxiliar nisso, né? Evite a redundância de dados pessoais, ou seja, as mesmas informações em locais diferentes, desnecessariamente. Se você precisa fazer um cadastro de um cliente, se não for extremamente necessário você recadastrar esse cliente em outro sistema ou em outro banco de dados, não faça isso, né? Então utilize apenas em um banco de dados. Caso seja necessário, por obrigação de ofício, então ok, mas caso necessário, não, né? Ao se ausentar da sua estação de trabalho, bloqueie o seu computador ou se deslogue dos sistemas. Nunca deixe informação aberta. Nunca saia da sua mesa e deixe seus sistemas abertos, né? Tela aberta, ligada, enfim, para que então qualquer pessoa possa de alguma forma acessar e utilizar de forma incorreta, né? Todas as propostas, horas de serviços, né, as OS, contratos ou qualquer documento que for impresso, que estiver impresso, que for ser descartado, ele deve ser destruído ou triturado e nunca serem utilizados como rascunho, né, o famoso borrão, né? Então todo documento, OS, contrato, proposta que você não vai utilizar, né, prefira poder então triturar, e se seu departamento ou sua empresa que você trabalha não tem um triturador, então você pique esse papel, pique esse documento em vários pedaços, né, para que então ele não possa de alguma forma ser utilizado, e nunca utilize isso como borrão, porque isso provavelmente possa ter dados pessoais de pessoas e possa então a partir daí haver algum tipo de vazamento de dado, né? Nunca deixe também documentos expostos sobre a sua mesa. Sempre guarde-os em gavetas ou armários com chave. Contratos, propostas, aquele pilha de documentos, né? Nunca deixe sobre sua mesa. Sempre você deve então deixar dentro de uma gaveta com chave ou dentro de um armário, porque eventualmente alguém com má intenção pode pensar, pagar, levar e ocorrer então aí um vazamento de dados, né? Você também, quando você utiliza uma impressora que é coletiva, né? Então sempre que você mandar uma impressão, né, para lá você deve então imediatamente ir lá e recolher essa impressão. Não esqueça ela lá, que também é uma forma de poder acontecer um vazamento de dados, né? E nunca utilize nenhum tipo de listagem externa que não seja fornecida pela empresa para a prospecção de clientes, né? Se tiver que haver alguma prospecção, com certeza a empresa vai fornecer uma listagem de clientes que deram consentimento
para que possam então receber ligações de prospecção, de ofertas de produto e serviço. Caso você tenha alguma dúvida, você deve procurar o seu gerente, né? E guarde adequadamente o seu crachá. Em caso de você haver algum extravio do seu crachá, você deve imediatamente informar o RH da empresa, né? Outra coisa importante, você nunca deve instalar ou utilizar arquivos ou softwares que não são autorizados pela empresa. Sempre que você precise utilizar algum software, algum sistema que não é aqueles que a empresa habilitou na sua máquina, você deve procurar o seu departamento de TI, né? Não divulgue informações pessoais, em especial relativas ao ambiente corporativo, em fóruns de discussão, mensagens instantâneas, chats, etc. Nunca divulgue essas informações, né, do ambiente corporativo nessas situações, né? Nunca publique em rede social imagem de colegas ou de terceiros, né, principalmente clientes, né, que estejam no seu ambiente corporativo sem expressa autorização, né? Principalmente postagem no Instagram de um cliente que comprou o carro, que está com a família, precisa haver um consentimento expresso desse cliente para que haja essa publicação. Então, nunca faça isso sem ter essa autorização, né? Seja seletivo ao aceitar contatos nas redes sociais, evitando sim pessoas e instituições falsas, inclusive em redes sociais de cunho profissional. Zele pelas informações publicadas. Seja cuidadoso ao se associar a comunidades e grupos em redes sociais, pois por meio dele muitas vezes é possível deduzir informações como hábitos, rotinas, classe social e tornar uma pessoa identificável. Não preencha cadastro com informações além do necessário. Se é necessário apenas nome, telefone e e-mail, pegue apenas nome, telefone e e-mail. Não precisa pegar outras informações ou, no seu caso pessoal, nunca dê além dos dados que sejam extremamente necessários, né? E sempre considere o tema da privacidade antes de divulgar informações pessoais. Sempre considere esse tema, né, de privacidade, né, antes de você divulgar informações pessoais suas ou de terceiros, né? E ao acessar algum site externo, você sempre deve certificar que a URL que lá em cima, né, no seu navegador, corresponde ao site que você quer acessar, porque existem às vezes muitos sites falsos e que se parecem muito com sites oficiais, né? Muito bem, caso algum titular, algum cliente, alguma pessoa, né, procure você, né, querendo algum esclarecimento, né, ou querendo exercer alguns dos direitos que nós já falamos atrás, né, você deve então orientá-lo que ele deve então procurar maiores informações através do site do Grupo 4 Rodas, grupo4rodas.com.br. Lá dentro do Grupo 4 Rodas tem a página que fala sobre a LGPD, então ele vai poder tirar outras informações sobre como nós tratamos os dados lá, a política de privacidade da empresa, enfim, né? E caso ele queira fazer, né, a solicitação do exercício de algum direito, ele também tem lá no site o link, né, que é o grupo4rodas.com.br/solicitações, então lá ele tem um formulário que ele deve preencher para que então a gente possa ter um controle maior sobre a solicitação do exercício desse direito, e a partir daí então a solicitação cai para o Departamento de Privacidade e a gente vai então cuidar de forma imediata para atender o direito desse titular. E qualquer dúvida ele pode então mandar um e-mail para o DPO, né, através do e-mail dpo@grupo4rodas.com.br. Esses são os canais de comunicação, então, que os titulares podem entrar em contato com a empresa para possa exercer então os seus direitos ou então esclarecer dúvidas, né? E caso você tenha alguma dúvida sobre a LGPD ou sobre algum procedimento a ser executado, né, relativo à proteção de dados pessoais, você deve então procurar o seu gerente, né, e ele vai então entrar em contato com o DPO da empresa, né, ou então você mesmo pode entrar em contato com a gente para que a gente possa então esclarecer a sua dúvida. O importante é ter segurança nas suas ações e suas atitudes, né? Importante você ter tranquilidade e segurança daquilo que você está executando dentro da empresa. Eu espero que você tenha um grande sucesso e qualquer dúvida nós estamos à disposição.